Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos aqui com a questão 6 da playlist de circuitos elétricos. Ela foi elaborada aqui no ano de 2003 para um concurso da empresa Ingepron. Ela foi formulada pelo INCE. Ela fala o seguinte: um aquecedor resistivo é alimentado por uma fonte. Beleza, uma fonte. A forma de onda da corrente é dada por I igual a 100 seno de ômega t amperes. Então, aqui nós vemos que é uma fonte de corrente alternada. O valor da corrente contínua que produziria o mesmo efeito de aquecimento seria de aproximadamente. Então, galera, o que que ele está pedindo aqui? Ele está falando que o meu aquecedor resistivo ele é alimentado por uma fonte de corrente alternada, que tem esse valor, 100 seno de ômega t, correto? Mas caso eu substituísse essa fonte de corrente alternada por uma fonte, olha aqui, ó, por uma fonte de corrente contínua e alimentasse esse mesmo aquecedor resistivo, qual seria o valor da corrente injetada no aquecedor por essa fonte de corrente contínua que produziria o mesmo efeito de aquecimento aqui, ó, dessa, dessa corrente alternada. Então, para isso, nós temos que ver aqui uma seguinte situação, onde eu trago para vocês em detalhes, né, a forma de onda. Essa aqui é a forma de onda senoidal. Senoidal é a forma de onda de corrente alternada. Forma de onda de corrente alternada, onde eu tenho um zero, um valor máximo, um valor onde passa de novo pelo zero, aqui em um semiciclo positivo. Depois eu retorno aqui para o valor mínimo, retorno a zero. E aqui eu tenho o segundo semiciclo, agora um semiciclo negativo. E eu tenho o fim, início aqui e fim do ciclo. Então, de um período completo, que eu chamo de ciclo, beleza? Então, galera, de corrente alternada, eu tenho os valores que eu chamo aqui, ó, de valor de pico. Então, o que seria o valor de pico? Seria a amplitude máxima positiva ou negativa. Aqui, ó, que o sinal possui, partindo do zero. Então, se eu perguntar para vocês, onde fica o valor de pico? Então, o valor de pico seria o valor de pico da senoide. Então, o valor de pico positivo e o valor de pico negativo, correto? Temos o valor de pico a pico. O que seria o valor de pico a pico? Seria a amplitude total entre esses dois pontos de máximo que eu acabei de mostrar para vocês. Entre o máximo positivo e o máximo negativo. Então, a amplitude total aqui, ó, caso eu pegue uma régua, trouxe até aqui, ó, mostrando para vocês que na mesma amplitude aqui do pico positivo, e aqui eu traço outra reta e venho aqui, marco o ponto na mesma amplitude do pico negativo. Esse valor aqui, ó, entre os dois picos, eu chamo de valor pico a pico, que se aplica, todas essas nomenclaturas se aplica tanto para corrente quanto para a potência. Agora vamos falar um pouco mais sobre o valor médio. Então, aqui é o valor médio, que ele mostra aqui que é um valor de 63,7%. Vamos ver de onde surge esse valor médio, que é a razão entre a área do sinal. Então, valor médio aqui, ó, valor, valor médio, que seria justamente esse valor aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, valor médio, que seria aqui do zero até uma amplitude de 63,1%.
63,7% do valor de pico. Estaria bem aqui. Valor médio, né? Então, valor médio, o que seria? Vou traduzir aqui para vocês. Como já tinha falado, né? Valor médio é a razão entre a área do sinal e uma base de tempo, um período. Então, o valor médio é a razão entre a área que ocupa esse sinal, aqui nesse semiciclo, né? E o período. Então, fazendo a integração dessa área pelo período, nós teremos o resultado de duas vezes o valor de pico, dividido para π, que é o período aqui de um semiciclo, ou do semiciclo positivo ou negativo, de 0 a 180 graus, ou de 180 graus a 360. Aqui eu terei o seguinte, galera, ó. Se eu dividir então aqui, ó, 2 por π, eu terei o valor de aproximadamente 0,637 vezes quem? Vezes o valor de pico. Ou seja, o valor médio é aproximadamente, ó, 63,7% do valor de pico. Por isso aqui que está grafado aqui, ó, na amplitude 63,7% de quem? Do valor de pico. Agora, galera, o que vai matar a nossa questão, né? O que vai matar a nossa questão e vai ajudar a resolver é o valor eficaz. Olha aqui, ó, vocês vejam aqui o valor eficaz, que é um valor que parte do zero até uma certa amplitude, que aqui no gráfico é 70,7%. Então ele se aplica tanto ao semiciclo positivo como ao semiciclo negativo. Então, o que seria o valor eficaz, que eu chamo também de valor eficaz, ou valor RMS, que justamente é raiz média quadrática. Então, é o valor da corrente contínua. Então, traduzindo aqui, o valor eficaz, ou RMS, é o valor da corrente contínua aplicada a uma resistência R, que provocaria o mesmo aquecimento de quando aplicada uma corrente alternada, nessa mesma resistência, né, que foi aplicada a corrente contínua anteriormente. Então, galera, vindo aqui do domínio angular, eu tenho a seguinte formulação. Aqui, ó. 1 sobre o período de tempo, que é 2π, né? Que seria a integral de 2π, ou de 0 a 2π, né? De 0 a 2π, que é o período aqui, ó, início e final da função ao quadrado de φ. Tudo isso, galera, é elevado a meia, beleza? Caso nós resolvêssemos essa integração, nós cairíamos no seguinte resultado. O resultado final dessa integração será o seguinte: valor RMS é igual ao valor de pico dividido para a raiz de 2, correto? Então, ou, vamos ser isso aqui, 1 VP sobre raiz de 2. Então aqui, galera, ó,
1 sobre raiz de 2 é, então, tensão RMS, tensão ou corrente na RMS é 0,707 vezes quem? Vezes o valor de pico. Então, o valor de pico é aproximadamente 70,7% do valor de pico da senoide. Dependendo do valor de pico, né? Nós teremos resultado. Então, aqui, ó. Por isso que eu tenho o valor de 70,7. Que será esse valor dado por essa linha tracejada aqui. E seria toda essa área aqui do meu semiciclo. Tanto, isso aqui vai acontecer tanto no semiciclo positivo, como também aqui, ó, no semiciclo negativo. Então, ele não vai ter, eu não vou anular, não vai se anular, né? Vão se somar as potências, porque há consumo tanto no semiciclo positivo, então aqui, ó, há consumo de corrente e tensão e posteriormente potência, e aqui também há consumo de corrente. Galera, então é o seguinte, nós já conseguimos deduzir aqui a equação que irá ser utilizada para a nossa questão, que é uma revisão, né? É uma revisão. Nesse caso aqui, nós iremos utilizar a seguinte equação. Então, eu sei que o valor RMS equivale tanto para a tensão quanto para a corrente. Então, no nosso caso aqui da questão, nós estamos querendo encontrar a corrente RMS. Então, corrente RMS é 0,707 vezes quem? Vezes a corrente de pico. 0,707 vezes a corrente de pico. Então, aqui, resumindo, a nossa corrente, como a nossa corrente é 100 amperes de pico, então aqui, ó, IRMS corrente, RMS é 0,707 vezes a corrente de pico, que é 100, resultando no valor de 70,7 amperes. 70,7 amperes. Então, o valor da corrente contínua que produz o mesmo efeito de aquecimento será de aproximadamente 70,7 amperes. A resposta correta é a letra C. Aguardo por vocês na resolução da próxima questão.